Cheiro de churrasco no ar. O chefe Edi Dagre vai nos mostrar os preparativos para o segundo campeonato pan-americano de assadores ancestrais que começa nesta quarta-feira. E ainda o cenário político para as eleições de 2026 já começou a se desenhar aqui no estado. Vamos saber o que o dirigente partidário do Podemos espera deste momento e do futuro. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Exigem, com a Exigem, economizar na conta de luz ficou fácil. Quinta do Morgado, suco de uva pura, Quinta do Morgado. Pensou em inovação, vem para Ubra e Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. Para abrir o Poder RS de hoje, vamos ao tradicional recado do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Vamos agora direto até Esteio, Conexão Canoas com Esteio, no Parque de Exposições Assis Brasil, onde está o meu amigo Edi Dagre, o maior campeão de churrasco desse estado. Por quê? Porque está chegando a hora do segundo campeonato pan-americano de assadores ancestrais. E o Edi vai ser agora o nosso cameraman, certo? Ele vai mostrar como é que está o preparativo do pavilhão internacional do Parque Assis Brasil. Boa noite, Edi, tudo bem? Boa tarde, né? A gente está gravando aqui essa entrevista no meio da tarde dessa terça-feira. Boa tarde, Orestes, braseiros e braseiras. Chefe Edi Dagre, diretamente aqui de Esteio, do Parque Assis Brasil e mais propriamente falando do Pan-Americano de Chefes e Assadores. E tá uma loucura isso aqui, gente. Aproveitem, quem ainda não se organizou, de quarta a domingo, o maior evento gastronômico da América Latina, tá? Temos aqui mais de 20 países, 300 competidores, mais de 100 expositores, tá lindo. Quem ainda não se organizou pode vir, entrada gratuita, estacionamento gratuito, não vem se não quiser. Tá não top tem que demais, pagar Orestes. nada, então, é só chegar e entrar no Parque Assis Brasil. Não paga nada e tem mais um detalhe, né, Orestes? O maior carreteiro do mundo, eu vou estar fazendo aqui no domingo, olha aí, o maior carreteiro do mundo. Nós batemos 3 recordes aqui nesse evento. O maior carreteiro do mundo, a maior panela do mundo e a maior linguiça do mundo, galera. Nossa. Então, quem ainda não se organizou, dá tempo de vir para cá. Olha o que acabou de chegar aqui, Orestes. Mostra aí. Eu acabei de descarregar aqui, tá? Chegou o arroz do carreteiro, cara. Mas olha chegou de caminhão, de carreta. Olha aqui, olha aqui. Quantos quilos? 3.000 quilos de arroz. E tem uma coisa muito bacana, Orestes, para te entender que o ano passado, nesse mesmo período, a água estava cobrindo esses arroz aqui, ó. É verdade. Então, por isso vai ser o Pan-Americano, a panela da reconstrução e o evento da resiliência dos gaúchos. Eu quero saber se esse arroz aí é gaúcho, viu, Edi? Esse arroz veio diretamente de Pelotas, da Tordilho, 100% gaúcho, não podia ser diferente. Boa, vamos lá. Qual é a programação? Eu vou pedir para segurar um pouquinho, não fica caminhando muito, porque senão minha audiência vai ficar tonta aqui, entendeu? Tu tá muito agitado aí. Então, me conta, quarta-feira tem abertura oficial à noite, e quando é que é o evento da maior linguiça e o maior carreteiro? Vamos lá, a programação é a seguinte... Sentei, Orestes, tá porque eu tô cansado, bom. hein? Quarta-feira,
Começamos o evento a partir das 10 da manhã. Amanhã a gente abre o evento 10 da manhã. Às 8 da noite vamos ter um receptivo aqui para receber as delegações de outros países com um boi assado inteiro, tá? De onde é que vem esse boi? Eu quero saber de onde é que vem esse boi, qual é a raça dele, eu quero os detalhes. Aqui é o seguinte, todo boi, toda a carne oficial daqui, ela é do frigorífico Santa Fé. Boa. Tá? Que é o nosso grande parceiro ali hoje. de Imbé. Isso, sou embaixador deles com muito orgulho do lote 614. Então, quinta-feira temos aqui a maior linguiça do mundo. Que horas vai ser isso? Vai ser o dia inteiro? Meio-dia a linguiça. Tá. Meio-dia eu faço a linguiça. Aí vamos para sexta-feira, inicia o torneio. Começa o torneio aqui de chefes e assadores. Sábado também temos o torneio e domingo o grande carreteiro. Aí tá ligando gente do mundo todo, você não tá entendendo. Isso aqui virou uma loucura, gente. Se organizem, venham para cá. É tudo de graça. Venham comer esse carreteiro. 20 mil porções, é isso? 20 mil porções desse carreteiro. 10 mil quilos, 20 mil porções de alimento. Vale a pena frisar. Toda ela doada. Será toda doada para entidades da região e quem estiver aqui no parque, enquanto durar, vai poder comer. Quantos expositores tem aí? Passamos de 100 expositores, tá? 100 expositores. E uma coisa importante a gente falar, né, Ed, é que esse final de semana, agora começa a partir de amanhã, a partir de quarta-feira, são 4 eventos em um só. Primeiro, o segundo campeonato aí latino-americano de churrasco ancestral. Mas a gente tem a Expo Leite e a FenaSul. Então, o melhor da genética leiteira, né, vai estar nessas duas feiras. E a multifeira de esteio, né, que, como diz o próprio nome, né, do evento, ela é uma multifeira, tem de tudo. Vai ter muito produto da agricultura familiar aí de esteio, vai ter artesanato, vai ter muita coisa boa. E o melhor, tudo de graça, é só se organizar para ir. Quinta, sexta, sábado e domingo. Exatamente isso, Orestes. Então, assim, ó, é o maior evento gastronômico da América Latina. Contamos com 20 países aqui, 200 juízes, Orestes, para te ter ideia. Nossa. Vale a pena frisar que toda a comunicação será feita em tempo integral aqui pela Multi-RS. Eu faço parte desse time com muito orgulho. Vamos ter um estúdio e voltar o tempo inteiro aí. Um stand mega especial aqui da Ubra, tá? Com mega promoções. A gente vai estar atendendo todo esse público aqui com o maior carinho. Então, será um grande evento. Tua família está convidada. É só chegar aqui conosco. Mexe aqui. Deixa eu mostrar para a minha audiência aqui, Ed. Está rolando já na programação aqui do Multi-RS a nossa chamada para o evento. Então, vamos rodar agora aqui, ó. É um minutinho. Pode. Vem aí o segundo campeonato pan-americano de assadores ancestrais, de 14 a 18 de maio em Esteio. 300 chefes de 14 países, recordes mundiais e muito sabor ao redor do fogo. É churrasco, tradição e espetáculo. Não perca! Evento com entrada e estacionamento gratuito. Apoio BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, Prefeitura de Esteio. Media Partner, Multi-RS e Mix 107.1 FM. Olha aí, tá rodando na nossa programação, tá muito legal. E Parabéns a vocês aí, ficou demais, adorei. Que legal, Ed. Eu quero que tu fale o que é o churrasco ancestral. Vamos lá, o churrasco ancestral é aquele churrasco feito na brasa, não é o contemporâneo. O contemporâneo é o churrasco defumado, esse churrasco totalmente feito numa pit smoker, numa Kamado, que a gente chama que é aquela churrasqueira de cerâmica fechada. Aqui não, aqui é ancestral, é na brasa. É no fogo de chão, é isso? Fogo de chão, o mesmo princípio do fogo de chão. Bom, vamos lá, fala um pouquinho sobre o campeonato, né? Sem querer abusar da tua voz aí, porque tem muito pela frente, né? Mas fala um pouquinho das categorias que eu acho importante para quem quer para quem está se programando para ir para o parque, entender como é que vai ser feita essa competição. Bom, a competição vai acontecer no seguinte formato. Serão 5 tipos de proteína, tá? Dentre elas, pescado, ovino, bovino, frango e pescado.
também teremos a sobremesa. O que vai pontuar? Apresentação, sabor, textura e você tem que ser bom no conjunto todo. Não adianta se destacar em uma proteína ou outra. Você não vai conseguir ser o campeão geral. Então, a minha dica é: o menos é mais sempre. Capricha em tudo. Temos muitos competidores que estão nos assistindo, com certeza, que são também telespectadores hoje aí do Multi RS e aí da Ubra TV. Então, com certeza, vai ser sucesso, Orestes. E a Multi RS vai estar cobrindo tudo isso em tempo real. Quem é o favorito para ganhar? Qual o país? Puxa vida, deixa eu te falar, o Brasil tem equipes violentas aqui, tá? Te garanto isso, que é um forte concorrente, mas não tem neófito aqui. Só tem chefe top. Peru é muito forte, a Uruguai vem com força também, o México, tem muita gente que sabe o que está fazendo. E os argentinos? Os argentinos também. Mas eu apostaria assim, ó, Equador é muito forte. Equador, no último torneio, levou o Mundial, né? É verdade, ganhou o Mundial. Aliás, para quem não lembra, o chefe de Dagre e a equipe, né, do RS Brasil e Prosa são os atuais campeões latino-americanos e não competem agora porque são os anfitriões do evento. Isso. Quantas equipes aqui do Rio Grande do Sul? Daqui, ó, no total, vai passar de 40 equipes, só do Sul tem em torno de 17 equipes, mas os estrangeiros vieram com força, Horácio. Acabei de recepcionar agora ali a delegação da República Dominicana, estão aqui também. Todos os países vieram com força, estão impressionados com o que estão vindo aqui, estão vendo aqui o tamanho do evento, a organização do evento, o quanto de parceria a gente montou. E há pouco saiu daqui o prefeito Felipe e já me intimando, olha aqui, ó, ano que vem eu faria esse evento nessa mesma data em Montevidéu. Ele falou, não, senhor, eu quero aqui de novo, pode dizer aí que ninguém mais tira esse evento daqui da FenaSul e da Expolente. Boa, boa. Vou pedir agora para te pegar o celular de novo para a gente encerrar a entrevista aqui e vamos fazer esse passeio, olha, os preparativos na véspera do segundo campeonato latino-americano de churrasco ancestral. Olha aí, tem umas máquinas potentes aí também. Tem, Guaíbacar veio com muita força para participar do evento conosco. Olha que legal aqui, frigorífico Borrússia, olha que bacana. Boa. Frigorífico Santa Fé. Olha o nível disso aqui, hein? O luxo do gaúcho com o melhor hambúrguer do mundo vai estar aqui. Mais Balinguiçaria, vocês conhecem? Aí, nosso parceiro aqui, boa. Olha aí, Rodrigão Vale Ouro em Pó, esse cara é demais. Olha ali as oliveiras, o nosso painel de LED, quádruplo, aí a Santa Massa, isso muda o seu churrasco. E aquele painel de LED ali, mostra de novo, Ed, porque parece um ginásio, né, da NBA, olha só. Eles brincaram se a gente estava na NBA, eu falei, é a NBA, mas é a NBA de churrasco. E você quer fazer negócio bacana, tá aqui a Demicon também, ó. Boa. Lembra do Adriano que eu te apresentei? Tá aqui, tá lá, né, Adriano? A Demicon vai estar derretendo, estamos na TV ao vivo aqui, ó. Boa. A Demicon, hein? Essa eu garanto, olha aqui, olha que bacana. Tá muito legal, aqui, baita ambiente, o tempo tá colaborando, então muito assim, bom. Todos os caminhos. Olha a Via Garden aqui fazendo história, cara. Não, tá bonito, hein? Tá bonito. Olha aí, olha aí. Os caras trouxeram Oliveira Centenário, eu achei que eu era maluco, mas tem gente mais maluca que eu, cara. Olha aqui o stand da Ubra. O maior stand é o da Ubra, cara. Olha que troço mais lindo isso. Poxa, que demais. Chefe, não quero atrapalhar mais teu trabalho, os preparativos, a gente se vê a partir de amanhã. Todos os caminhos agora levam ao Parque de Exposições Assis Brasil. Até mais, bom trabalho. Muito obrigado, um abraço, valeu aí, ó, chefe Julio. Aê. Peru chegando aqui, melhor ceviche do mundo aqui, hein? Olha, olha. Boa. Olha, amanhã tô aí, amanhã tô aí com vocês. Abraço. Olha só, pessoal, o Grupo PS apresenta o Marco Life Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa,
junto ao acesso à cidade, em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, à conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral, com 699 vagas e ao hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso. Procure agora o seu corretor. Hoje temos a segunda reportagem da série especial Forte, Aguerrido e Bravo. O repórter Giovanni de Oliveira ouviu moradores e empresários da capital que foram vítimas da maior enchente da nossa história. Pode rodar. Era desolador, era tudo destruído. Roupa, imóvel, cama, enxada, marrom, televisão caída assim no chão. Tu via as marcas no teto de coisas que a água foi subindo e pressionou no teto, daí ficou marcado ali por muito tempo, estragando ali enquanto estava no teto. Então era isso, era caos. O rastro de destruição das enchentes chegou oficialmente a Porto Alegre no dia 3 de maio. Foi quando o nível do Guaíba ultrapassou a marca dos 3 metros, que era considerada a cota de inundação, e as águas tomaram conta do centro. No extremo sul da cidade e nas ilhas, a tragédia começou antes. Dona Zulmira mora há 37 anos na Ilha da Pintada e, mesmo já tendo vivido outros alagamentos, foi surpreendida. Tava água assim até o joelho, dessa vez foi até o teto da minha casa. Foi muito triste. Assim, ó, começou de manhã no feriado e quando viu já não dava mais para quase levantar mais nada. Perdi tudo. Na zona norte da capital, um dos bairros mais atingidos foi o Sarandi. O dique próximo a Fiergues não conseguiu conter as águas que chegaram às ruas pelo Arroio Feijó. O nível da água estava um pouquinho acima disso aqui, papo de uns 10 centímetros no máximo. De noite a gente voltou aqui, não deu meia hora, a gente aqui ainda. Chegou um pessoal de defesa civil e começou a avisar a galera para sair daqui. Além do arroio, a água também invadiu o Sarandi pelos bueiros, como lembra Maria Orlanda, avó de Igor. Era um turbilhão de coisa que vinha tudo e já vinha vindo. Tudo que vinha por a rua, tinha por a rua, carregando tudo para cima das casas, tinha carrinho, tinha bacia. Na sexta-feira, 3 de maio, o cenário começava a mudar no centro de Porto Alegre. A Rua dos Andradas foi uma das primeiras a ser inundadas. Eu vi um barulho assim meio estranho, muita chuva. Quando eu fui na sacada, eu vi que a água já tinha tomado conta da rua. Aí foi um susto grande porque aí a gente começou a controlar se a água não ia subir muito. Quando foi no sábado de manhã, a água já estava na metade do portão. A Avenida Cairu, no bairro São Geraldo, se transformaria em ponto de partida para os barcos que resgataram moradores ilhados em suas casas. E a gente jamais imaginou que ia chegar ao ponto que chegou. A gente nunca tinha tido água nem na calçada e ela chegou a 1,5 metro aqui dentro da loja. Então, todos os preparativos que a gente fez naquele dia antes do acontecido para evitar um possível estrago foram em vão, porque a gente levantou poucas coisas, pouca altura e pegou tudo e estragou toda a parte de baixo aqui da loja. O roteiro da enchente foi diferente nos bairros Cidade Baixa e Menino Deus. Na tarde de 6 de maio, o prefeito Sebastião Melo publicou um alerta, pedindo que os moradores deixassem suas casas. Por uma questão de segurança, a SE acabou fazendo o desligamento dessa bomba e está causando não só esse alagamento, como vai estender para a Cidade Baixa e para o Menino Deus. Então eu quero recomendar aos moradores que saiam dessas regiões que puderem. Ainda em maio, as vias do bairro secaram, dando esperança a moradores e empresários. Mas voltaram a tomar as ruas no dia 22.
Eu tô aqui na rua Ribeiro Cancela, no bairro Menino Deus. A parede branca marca o local onde a água chegou. Ainda guarda essa marca de enchente. Aqui funcionava a loja do empresário Décio Machado, que depois de ver a mercadoria ficar inundada 2 vezes, depois de perder tudo 2 vezes, resolveu que não ia continuar com o negócio. Vou abrir para ti aqui, para nós dar uma olhadinha. Nós tínhamos aqui essa sala, que era uma vitrine, aqui tinha um ateliê de costura junto. Aí desisti. Aí não, me decepcionei muito e não quis mais. Eu estou entrando aqui, já faz meses que eu não entro aqui, porque a gente vamos tentar vender, né? Em alguns bairros, a velocidade que as águas subiram deixou moradores presos em suas casas. Muitos tiveram que ser resgatados de barco. Eu fiquei 24 horas, não tinha nem água para tomar, porque eu não sabia que ia encher tanto rápido. Aí a gente não conseguiu quem tirasse nós no dia. A gente saiu no outro dia ainda de tarde. A gente passou uma noite toda, mais um dia quase todo. Era umas 4 e pouca da tarde. A gente saiu por cima das telhas. A gente teve que abrir uma janela para mim poder pular e sair em cima das telhas, que aí vieram nos rebocar. E aí já começou os barquinhos passar e anunciar as pessoas que queriam sair de lá, né? Nem o barco que foram nos salvar ali não conseguiu entrar no meu pátio, teve que entrar pela frente, né, na encostada da parede da casa, e eu descer por cima da telha. Forçados a deixar suas casas, seus negócios, moradores e empresários viam de longe os prédios ficando submersos. Eu vi exatamente uma imagem do cara passando de barco na minha rua e pegando a minha casa e só vendo o telhadinho, assim, só o pontinho de telhado de fora. Assim. Eu falei, realmente, ficou embaixo d'água totalmente. Enquanto voluntários e agentes públicos resgatavam pessoas ilhadas, criminosos aproveitavam que os imóveis estavam vazios para saquear casas e empresas. Neste cenário, moradores decidiram ficar ou retornar para suas casas. Foi onde a gente decidiu então fazer um grupo e voltar para a enchente e ajudar as pessoas e também cuidar do que era nosso, né? O meu marido não saiu porque outra coisa, eles estavam arrombando os apartamentos, né? E aí ele colocou cadeado nos portões e tinha mais pessoas que saíram dali uns dias. Ele ficou todo o tempo lá, mas não tinha como ele sair de dentro do apartamento. Até a gente apelidou ele de Homem-Aranha, porque ele saía pelas grades para buscar alimento e a gente ia carregar o celular para não ficar sem celular, né? Mas foi assim, foi pânico, foi assustador. Ao mesmo tempo que a gente viu quantas pessoas são extremamente boas e querem ajudar o próximo, a gente também viu que tem muita gente se aproveitando de uma situação dessas para levar vantagem. Aqui, na nossa rua, praticamente todas as lojas foram arrombadas. Semanas, meses, o tempo para voltar para casa foi diferente para os moradores de cada região, mas os cenários encontrados foram muito parecidos. Quando a água baixou, foi assim um desespero, porque é como se eu não estivesse na minha rua, como se eu não estivesse na minha casa. Aí quando baixou, tinha até peixe, cheiros de tudo que é coisa assim. Foi assim, uma coisa assustadora que eu nunca vi na minha vida. Eu moro há 30 anos ali, eu nunca passei por uma situação tão terrível. Tava bem caótico, assim, parecia uma cena saída de filme, assim, de tsunami, quando tu vê aquele negócio todo... Era lamaçal, a tua visão era marrom, era tudo barro. Eu cheguei aqui e eu pensei que eu tava no outro mundo, sabe? Assim, não acreditar que uma coisa daquela tão horrível ia aparecer, sabe? Amigos fizeram um mutirão para ajudar na limpeza da casa onde Igor mora com a avó. Eles foram muito importantes. A gente não teria conseguido sem eles. Hoje de manhã, o secretário da Reconstrução do Governo Federal, Maneco Hassen, conversou com os jornalistas Sabrina Tomás e Glauco Paza no Jornal da Mix. Ele fez um balanço das entregas da União às pessoas atingidas pela enchente 1 ano depois da maior tragédia climática
do Rio Grande do Sul. Olha só. Secretário, até eu queria ir por partes, porque são muitos números e muitas obras. Quando a gente está falando da questão das primeiras que o senhor mencionou, né? Tem recurso liberado para ponte, recurso liberado para escolas e creches, não avançando, o senhor entende que são cidades pequenas, às vezes não tem capacitação técnica para o próprio projeto ou pessoal. Não tem como o governo federal contribuir também com esta parte, reconhecendo que existe essa falta de técnicos, fornecer em termos de equipe, porque libera o recurso e o recurso acaba parado porque não tem, está nesse gargalo. Não tem como contribuir com este gargalo, então? O governo federal não tem também capacidade técnica para fazer tantos projetos ao mesmo tempo, né? Então, tu faz o seguinte, tu só imagina, são 393 pontes. Se nós tiver que botar um profissional em cada uma, são 393 profissionais de uma hora para outra. Então, esta quantidade de ações que estão sendo realizadas ao mesmo tempo pelos municípios, pelo governo do estado, aí mais a execução daquilo que já tem andamento pelas empresas, isso acabou congestionando essa necessidade de fazer os projetos ao mesmo tempo aqui no estado. Então tem essa dificuldade. Mas há também... Pensando, estou lançando questões aqui que me vêm, né? Para que se destrave esse tipo de coisa. Pensando em 393 ao mesmo tempo é muita coisa, engessa. Mas escalar, né, fazer uma escala disso, que se possa apoiar e caminhar um passo de cada vez, não tem Nesse como. ponto nós estamos fazendo, né? Então, por exemplo, há cerca de 45 dias atrás, nós reunimos aqui na Secretaria 120 municípios separadamente, né? Uma semana inteira de trabalho. Nossas equipes vieram de Brasília e a gente reuniu separadamente com os municípios para fazer análise de caso a caso. Por que esse aqui estava travando, por que esse andou, por que esse não andou. E a gente, então, dando esse suporte para que os municípios possam acelerar esse processo da realização dos projetos. Da mesma forma, na questão da moradia. Nós temos inúmeros municípios que ainda não enviaram o cadastro completo das famílias, né? Alguns municípios aqui da região metropolitana, por exemplo, ainda não finalizaram essas ações que são necessárias, fazer um laudo da casa que foi destruída, o cadastramento de toda a família, enfim. Às vezes isso é feito, vai para fazer análise do governo federal, tem erro, tem que voltar para o município fazer. Então é um processo que deveria ser mais rápido, que deveria ser menos burocrático, mas, infelizmente, o Estado brasileiro, sejam eles os municípios, o governo do Estado e o próprio governo federal, ele tem dificuldade de fazer ações com a velocidade que uma tragédia dessa exige, né? E a gente, está fazendo todo o esforço para que isso aconteça o mais rápido possível. E acho que, passado um ano aí da tragédia aqui no estado, se a gente comparar com outras situações similares que ocorreram no mundo ou em outros estados brasileiros, ainda que menores na proporção, o fato é que o Rio Grande do Sul hoje já conseguiu avançar e avançar bastante na execução destas obras, até pela quantidade de coisas que foram destruídas e que a gente tem que reconstruir, né? Secretário. Mas, só para finalizar esse raciocínio, nós vamos permanecer acompanhando os municípios, estando junto até que todas essas obras estejam executadas e a gente consiga entregar tudo aquilo que o governo federal se comprometeu aqui com o estado. Olhar para trás é fundamental até para a gente tentar entender e prevenir. Isso é um ponto. Agora, olhando para frente, tem muita gente que diz o seguinte: não tem crédito, a gente não consegue recomeçar a trabalhar, é difícil. E a gente está falando aqui muitas perdas, por exemplo, no setor primário. O senhor conhece muito bem, o senhor tem uma ligação estreita com o interior do estado. O que é possível fazer? O que já foi feito para que os produtores possam trabalhar, ter condições de trabalhar, porque eles ainda estão com prejuízo na mão? Os próprios empresários, o que foi feito nesse sentido? O que dá para ser feito? Então, primeiro na questão da agricultura, a gente precisa também só lembrar que o Rio Grande do Sul vem enfrentando há 3, 4 anos problemas de seca, né? Uhum. Eu, quando estava na presidência da FAMURS, 2021, me lembro de nós debater este tema. Uma comissão foi a Brasília ali durante a pandemia, no final do ano, e nós voltamos de Brasília sem nenhum centavo para o estado para acudir os municípios na época por conta da estiagem, né? Então há um acúmulo. Só para atualizar, estava aqui abrindo o monitoramento do painel da Defesa Civil. Hoje, nós estamos com 321 municípios que já noticiaram situação de emergência. Por conta da estiagem. 294 municípios com reconhecimento federal. Só por conta da estiagem, exatamente, né? Então, na questão agrícola, há um acúmulo, né, de prejuízos, problemas aqui no estado. Naqueles produtores atingidos pelas enchentes, nós atendemos 229 mil produtores do estado, sejam eles pequenos, médios ou grandes, com ações de renegociação de dívidas,
com abate das dívidas que eles já tinham ou com desconto integral, conforme a situação de cada um e conforme o valor, obviamente, que cada um devia. Mas o fato é que 229 mil produtores do estado tiveram o apoio do governo federal nas questões das enchentes. E nas empresas, foram 66 mil empresas, 66 mil CNPJs do Rio Grande do Sul atingidos pelas enchentes, que acessaram algum tipo de programa do governo federal, seja ele crédito subsidiado, seja ele no programa de auxílio ao trabalhador, que injetou dinheiro direto no caixa das empresas para manutenção do emprego. Então, 66 mil empresas tiveram o apoio do governo federal na sua recuperação depois dessa tragédia. Então, esses números, na nossa opinião, eles são números muito importantes, números elevados e que, obviamente, contribuíram muito para que o Rio Grande do Sul, no ano de 2024, pudesse crescer mais do que os outros estados do Brasil, pudesse gerar mais emprego do que os outros estados do Brasil. Mas teve desemprego, né? Não teve em 2024, não. Os números foram positivos. A curva, ela não foi descendente? Não foi descendente. Ela foi descendente, obviamente, nos meses da enchente, maio, junho. A partir de julho já começou a se recuperar. E nós fechamos o ano de 2024 no Rio Grande do Sul com números positivos na geração de emprego, superiores aos demais estados brasileiros. O crescimento do PIB do Rio Grande do Sul foi superior aos demais estados brasileiros. E a arrecadação de ICMS do Rio Grande do Sul no ano de 2024 foi superior à prevista antes das enchentes. Então, ou seja, todos os números econômicos do Rio Grande do Sul no ano de 2024 foram melhores do que os outros estados brasileiros. Que gerou até uma gritaria no próprio Congresso. Quando se quis conseguir benefícios e excepcionalidades para o Rio Grande do Sul, o argumento que se usou foi esse: não, mas o Rio Grande do Sul está ótimo, não precisa tanto assim. Porque a gente fala, quando a gente traz o governo federal aqui para o nosso contexto e para a nossa audiência, né, estamos falando só do Rio Grande do Sul, mas quando se vai para Brasília e Congresso Nacional, tem uma briga feia por cada tostão aqui que foi liberado, né? Muito. Vocês não imaginam o que foi isso ano passado para a gente poder aprovar esse volume de recursos que veio para o Rio Grande do Sul, que são 112 bilhões de reais, que já estão aqui no estado. 112 bilhões. O governo federal alocou para o Rio Grande do Sul nas mais diversas ações, né? Os levantamentos mostram que 94% do recurso público aplicado na reconstrução do Rio Grande do Sul, 94% do recurso público aplicado na reconstrução do Rio Grande do Sul vieram do governo federal. Poder RS faz um brevíssimo intervalo para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. O Poder RS está de volta para a BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver. As peças no tabuleiro da política estão se movimentando. Com o olhar nas eleições de 2026, partidos se preparam para compor os quadros que irão representar os seus eleitores. Hoje eu recebo o Everton Brás, presidente estadual do Podemos, que já está atento ao cenário gaúcho. Everton, bem-vindo ao Poder RS. Obrigado, é um prazer estar aqui, Horácio, participando deste importante programa aqui, justamente para a gente discutir um pouquinho, analisar, né, este momento político do Estado, do Brasil. Eu acho que as próximas eleições já estão aí se avizinhando e tem muita coisa acontecendo. Estava falando aqui um pouquinho antes de começar o programa, né, que aquela tentativa que muita gente não acreditou que daria certo na mudança da legislação eleitoral, né, de impor barreiras. Acho que basicamente essa foi a medida mais importante para eliminar aquelas legendas de aluguel, aquelas legendas que só apareciam na hora, nos anos eleitorais, para compor alguma coisa, fazer uma troca de favor. Eu acho que agora isso está chegando na maturidade. Quando é que tu acha que isso vai se consolidar e tu considera importante, né, essa diminuição de partidos políticos aqui no Brasil? Não tenho dúvida. Eu acho que o Brasil, né, já sinalizou isso há bastante tempo, né, a necessidade de diminuir a quantidade de partidos políticos. Essa explosão de partidos políticos vem ali logo na redemocratização, né, logo depois do bipartidarismo, né, tinha a necessidade, o país, né, abriu
que várias legendas pudessem se oficializar. Que naquele contexto histórico... Tinha até seu papel. Tinha razão de ser, claro. Só que a sociedade evoluiu, a própria democracia foi amadurecendo, né? E a partir desse momento a gente vê que há necessidade de diminuir a quantidade de legendas, até porque há financiamento público, tem todas essas questões, né? Surgiram algumas distorções, como as chamadas legendas de aluguel, enfim, eu acho que esse movimento ele é salutar à democracia, para a nossa sociedade, e eu acredito que já nesta eleição a gente está vendo com as fusões, incorporações, federações acontecendo, a diminuição já, né, de partidos. E para a próxima eleição geral, lá daqui 4 anos, 5 anos, eu acredito que nós vamos estar maduros, né, com o tamanho da quantidade de partidos que eu acho que a sociedade brasileira vai estar bem representada. Que número tu imagina que vai ser esse? Eu imagino que deve ser alguma coisa entre ali 7, 8 partidos, né, que deve existir ali a partir desta reacomodação em função justamente das cláusulas de barreira, né, que são importantes. Os partidos precisam representar, né, parcelas significativas da sociedade. E tão importante quanto isso é também os partidos se prepararem para representar grupos que possam ter diferenças entre eles dentro dos partidos. Né, porque os partidos vão se transformar, na verdade, quase que em frentes, né, em grandes frentes que vão receber, né, pessoas oriundas de pequenos partidos, talvez, que ideologicamente possam se identificar de uma forma macro neste partido, mas possam ter ali também algumas divergências, né, pequenas que possam conviver, né, entre eles. Acho que a gente ainda está no período de transição, mas justamente para viver um novo momento, uma nova era partidária aqui no Brasil, depois do bipartidarismo, né? Então da explosão, né, de partidos. E de depois da explosão dos partidos, mais de 30, 35 partidos a gente tem hoje. A cláusula de barreira vai deixar isso, também acho, entre 6 e 8 partidos que representam muitos espectros ideológicos, né, que a gente tem, né, na vida pública, né, mais da extrema esquerda à extrema direita, né? A gente não tem muito mais nuances do que 6, 7 ou 8. E o que é importante dizer? Não está proibido de existirem os partidos, eles vão existir, né? Eles não terão, né, não vão receber recurso público, tempo de televisão, da propaganda gratuita, enfim. Mas se a organização está livre, inclusive para crescer. Exato, né? pode um mas partido tem que substituir crescer com o recursos próprios. O Partido Novo fez isso. Exato. Né? Até porque recusava, poderia receber, mas não quis receber, se organizou com recursos privados dos seus filiados, de doações, ficou maior, está brigando agora também na cláusula de barreira, mas, ou seja, é possível sim ter organização partidária e crescer com ela. O Partido Novo, na verdade, não usava o recurso do fundo partidário, eles eram obrigados a receber, então guardavam, né? Não passou na última cláusula de barreira, né? Então o Partido Novo deixou de receber, deixou de ter o tempo de televisão, já nessas eleições não terá, né? Mas passou a usar o fundo que tinha guardado e entendeu, né, que é um instrumento, né, necessário, né, e do jogo político brasileiro, tá, desta forma organizada, né, o sistema político partidário brasileiro, para que pudesse utilizar esse recurso, então está utilizando até para disputar em igualdade de condições. Para tentar voltar, vamos chamar assim, a primeira divisão. Né? Não então, é um problema usar aí o fundo partidário, eu acho que é um recurso exagerado, poderia ser menor. Eu acho que tu concorda também com isso, Everton. Mas a questão é usar bem. Né? Então, desde que o partido use bem e com transparência o fundo partidário, está tudo ok. Vamos lá, vamos para as nossas articulações estaduais e municipais. Vamos começar pelo Estado, porque tem eleição já no ano que vem, em 2026, e o Podemos... Primeiro, eu queria que tu falasse um pouquinho do Podemos, né? Porque o Podemos é um partido relativamente novo, né? Se apresentou na última eleição, nas últimas duas ou na última eleição? Nas últimas duas eleições. Nas últimas duas eleições. Teve integrantes aí do ex-PTB, né, do Partido Trabalhista Brasileiro, um partido histórico. Nem todo mundo que era do PTB veio para o Podemos, mas também depois, né, teve outros integrantes, enfim. Então, fala um pouquinho o que é o Podemos. Me parece que é um partido de centro. Exato. O Podemos é um partido que estava postado ao centro no processo ideológico brasileiro, né, que é justamente no local onde nós imaginamos que devemos estar, para construir pontes, né, entre as pessoas,
para construir soluções para a vida real das pessoas, né? Este é o posicionamento do Podemos. E não separar pessoas pela política. Nós queremos unir as pessoas porque os problemas reais estão aí na rua, acontecendo, né? Enquanto muitas vezes a gente perde tempo discutindo a pauta de costumes ou ideológica, enquanto a fila do SUS está ali, as pessoas estão com dificuldade, morrendo muitas vezes, esperando o atendimento do Estado. Então a gente precisa fazer toda essa rediscussão, né, do papel do Estado brasileiro, do tamanho do Estado brasileiro, né? Então a gente acredita muito nesse processo de construção coletiva, né? O Podemos no Rio Grande do Sul, nós assumimos em maio de 2021, né? Está fazendo aí agora aniversário, né, deste mês de maio. A gente assumiu a presidência do partido, preparamos as eleições para 2022, né? O partido fez uma eleição de afirmação, enfim, nós tínhamos que buscar construir, né? Eu sou oriundo do PTB, né? Naquele momento de dificuldade do partido ali, com aquela radicalização do presidente Roberto Jefferson, acabou implodindo, né, o partido, né, no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul. O Roberto Jefferson acabou com o PTB. Exatamente. Uma legenda histórica, uma pena. A gente tinha muito carinho pelo PTB, né, mas infelizmente deixou de existir. Nós tínhamos que procurar um novo rumo. Então fomos construir, a convite da deputada Renata Abreu, né, o Podemos aqui no Rio Grande do Sul. O nome é muito bom, né? Podemos, afirmativo. Afirmativo, moderno. Mas né? essa postura de centro, não falta combinar com o eleitor? Porque me parece que o eleitor, e isso nas duas últimas eleições, ele dá um recado claro que ele não quer quem fica em cima do muro, quem fica mais ao centro, ele quer posições mais claras, tanto à direita quanto à esquerda. Eu acho que essas experiências na sociedade, de tempo em tempo, elas acontecem, né? E ainda acredito que a sociedade vai amadurecendo e a gente vai vendo os resultados que vai colhendo, né? Quando a gente radicaliza demais, né, um lado ou outro, né, enquanto no centro a gente consegue dialogar com os dois lados e construir soluções. Eu acredito que essa visão de que o centro fica em cima do muro, né, é justamente pelo contrário, nós não ficamos em cima do muro, nós estamos justamente polarizando com os dois lados, né? Por isso quem fica no meio apanha dos dois lados, né? A gente já viu isso bastante. Mas é justamente isso, nós queremos discutir com os dois lados, né? Não queremos apanhar os dois lados, mas queremos discutir com os dois lados, polarizar no que é preciso, mas principalmente polarizar. Mas às vezes, Everton, me parece um pouco que quem está, vamos usar essa alegoria do muro, né? Claro. Então Podemos e outros partidos, até o PSDB também, né? Um partido mais de centro, social-democrata. Então ficou ali no meio do muro. O que pode acontecer é o seguinte, quem está nos dois campos opostos, a direita e a esquerda, ficar tentando derrubar quem está ao centro, né? Se fosse a narrativa prioritária. O que me parece é que a esquerda e a direita estão passando a bola por cima de quem está no centro. Quem está no centro não está encostando na bola. Pois é, mas eu acho que é essa discussão que a gente tem que fazer nesse momento, claro, nesse momento político, que é justamente isso. Por exemplo, a gente viu nas últimas eleições, ninguém ganhou as eleições sem o centro. Né? Ou seja, o centro precisou de um dos lados para ganhar a eleição, né? A direita precisou do centro, a esquerda precisou do centro em determinados municípios. O centro mesmo não venceu as eleições sozinhos. Né? Nós vimos a eleição do governador Eduardo Leite aqui, né? A reeleição histórica do governador, que renunciou ao mandato, voltou para concorrer, né? Mesmo assim conseguiu vencer as eleições, né? Porque justamente no segundo turno conseguiu dialogar, né, com um setor da sociedade que era lá mais no centro-esquerda, a esquerda que acabou, né, garantindo a eleição do governador Eduardo. Então, é justamente esta visão, né, que a gente quer apresentar para a sociedade, que é mais fácil a gente buscar soluções para os problemas da vida real das pessoas com políticas de centro. Claro que a gente sabe que não dá para falar em política social de resultado, sem falar também em equilíbrio de contas. É preciso ter responsabilidade fiscal e responsabilidade social, né? Não basta uma coisa, não ilide a outra. E que a gente vai ter que achar o caminho para isso, e esse caminho é no centro, não é nos extremos. Não é? Porque... É por isso que o Podemos está trazendo e fazendo uma fusão com o PSDB, com o moribundo PSDB. O PSDB é um grande partido, né? Um partido que faz parte da história do Brasil, né? Toda a questão do equilíbrio econômico do país, o fim da inflação, né? Os genéricos, tem muitas contribuições, vive um desafio, né? Um partido antigo, né? Ficou antigo ao longo do tempo, né? E vive um desafio que é também superar a cláusula de barreira, né? Nas próximas eleições. E essa discussão com o Podemos, que é um partido mais jovem, um partido, né, que vem num crescimento
momento das últimas eleições é justamente buscar somar forças para que a gente possa aumentar a nossa representação no país, né, ter mais eco para essa discussão, para essa ideia de que o caminho do centro é o caminho que constrói as soluções reais para as pessoas e que também facilite para os partidos a passagem pela cláusula de barreira, né, nos colocando como um dos grandes partidos, né, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, porque essa união, né, promove os dois partidos a um grupo seleto na Câmara que terá mais influência, terá mais capacidade de discutir as políticas públicas no Congresso Nacional. Qual vai ser o nome desse novo partido? Pois é, essa é a pergunta que eu recebo bastante, Orestes, e ainda não tem, né? Eu conhecendo um pouco da deputada Renata Abreu, que é a nossa presidente, ela trabalha muito com dados científicos, com pesquisa, enfim. Eu acredito que o nome vai ser objeto de uma pesquisa pública, Isso interna. Já está sendo feito? Eu acredito que sim. Tu já teve acesso a alguma ideia? Ainda não, uma preliminar. Conta para nós. Pensou-se no primeiro momento em construir, que fosse Juntos, né, o nome do partido, né, mas ainda... Para desespero daí de todos os marqueteiros, né? Sim. Porque em toda a campanha eleitoral, toda a chapa majoritária sempre tem vamos juntos. Juntos, exatamente. Juntos somos mais fortes. Né? Roubamos o argumento, né? Então assim, é um bom nome, um bom nome. Então essa é uma possibilidade, sim, né? CD também, que é o Centro Democrático, né? Pensou-se nisso, né? Mas está em discussão isso e certamente será Alguma objeto. chance de continuar sendo Podemos ou PSDB? Eu acho que Difícil, não. né? Eu acho que não, porque... Parece que um dos partidos venceu. Exatamente, e é importante que este novo partido, isso acontecendo, ele tem que os militantes, as lideranças tenham esse sentimento de pertencimento ao partido. Então, todos. Né? Exatamente. Então, quando daqui a pouquinho tu opta por um nome ou por outro, parece que tu está excluindo um pouco da história do outro. Então, acredito que vai surgir sim um nome novo ali, né, que seja capaz de abarcar a história dos partidos, a sua trajetória, a essência do que eles têm, mas de uma forma mais moderna, mais nova aí. O cenário estadual para as eleições do ano que vem aponta o seguinte: bom, o governador Eduardo Leite não pode mais ir, né, à reeleição, já foi reeleito, aliás, o primeiro governador do Rio Grande do Sul reeleito, e tu lembrou bem, né, renunciou ao cargo e teve aí um baita de um feito, né, quase uma mágica, né, de ser eleito, claro, com alguma dificuldade no primeiro turno. Mas o cenário, então, para o ano que vem, mostra o seguinte: uma esquerda que continua forte, que tem um eleitorado cativo, né, liderados provavelmente pelo PT, uma direita que também é forte, esses dois lados, provavelmente com o deputado Zucco. A direita também tem uma disputa de poder, né? O próprio ex-candidato ao governo do estado, Onyx Lorenzoni, também está pleiteando esse posto mais à direita, ali no PL. E o centro? O que o centro, o que o Podemos está pensando? Quem é que pode ser o candidato de centro que una todos os partidos? E talvez até a maioria. Nós estamos muito focados neste momento, e é essa estratégia. O Podemos tem esta marca, né, de cumprir etapas, né? Nós estamos muito focados na formação das chapas proporcionais, né? Os nossos candidatos a deputado estadual, deputado federal, para que formemos bancadas, né, significativas nos parlamentos, tanto estadual quanto federal. A discussão da chapa majoritária nós ainda não fizemos, né? Nós vamos fazer ela, nós teremos a previsão de fazer encontros regionais, né? Já deveríamos estar fazendo, mas com essa questão da possível fusão, isso está adiado, né, para fazermos isso, se acontecer de fato a fusão, em conjunto. O candidato de centro seria naturalmente o vice-governador Gabriel Souza, do MDB, né, e que será certamente o sucessor do governador Eduardo Leite. Tem essa pré-candidatura do vice-governador, que a gente tem enorme carinho, temos uma boa relação com o vice-governador, mas também temos boas relações tanto com o Podemos consegue dialogar tanto com o candidato da direita quanto com o candidato da esquerda, né, e nos identificamos naturalmente mais com o centro, né, mas a gente não fez essa discussão, até mesmo porque há a possibilidade ainda de surgimento de alguma outra candidatura que possa representar um pouco mais o nosso pensamento, ou até mesmo lançarmos uma candidatura. Vocês convidaram um ex-vice-governador, o governador Ranolfo Vieira Júnior, né, que hoje preside o BRDE. Sim. Qual foi a resposta dele? Não, nós tivemos um convite para o governador Ranolfo, né, está sem partido, em função do banco. Ele nos disse que vai refletir, vai pensar sobre
sobre o convite de filiação, para que ele, estando filiado, nós possamos aí iniciar uma discussão de qual seria a sua participação na eleição. O Ranulfo é um quadro muito preparado, um quadro que tem um capital político eleitoral, ao nosso ver, muito forte, principalmente com essa questão da segurança pública, do sucesso que é esse projeto de segurança pública, que foi idealizado pelo Ranulfo, já lá no plano de governo do candidato Eduardo de Ranulfo, né, e depois executado no primeiro e agora no segundo governo do governador Eduardo. Então, eu acho que o Ranulfo tem aí um patrimônio político eleitoral muito forte e a gente acredita que, se ele colocar o nome à disposição, pode ser um player bastante competitivo. Não discutimos com ele candidatura, em qual faixa, enfim, mas é um quadro que a gente acredita assim, que nos honraria muito tê-lo conosco. Né? Mas a gente vai fazer essa discussão, né, até porque tem aí daqui a pouquinho a chegada do PSDB junto com o Podemos. Tem, né, 2 vagas ao Senado. Senado também, Exato. na eleição majoritária, né? Também Exato. tem o posto de vice, que também é sempre Exato, importante. e as próprias proporcionais, a Câmara Federal, o caso de deputado estadual, deputado federal, aí que são importantes, né, para o partido e para o Rio Grande do Sul. Quem são os principais nomes hoje do Podemos? Nós temos os nossos deputados, né, o deputado Ronaldo Santini, o deputado professor Cláudio Branchieri e o deputado Ayrton Lima, que são deputados estaduais, estão nos mandatos nesse momento. Os 3 estão devendo uma visita aqui, mesmo? no Poder RS. Opa, já mas vou... eu combinei com as assessorias que primeiro eu receber o presidente do partido, depois os deputados. Tá certo, agradeço a preferência. Né? Mas, Orestes, assim, e alguns quadros interessantes, né? Nós temos aí o vice-prefeito de Gravataí, o doutor Levi, né, que é um pré-candidato nosso, também muito forte, o deputado Maurício Dzedric, que é um quadro também, foi deputado federal até a legislatura passada, né? A Deise Maranata, que é a primeira-dama de Guaíba, né, uma forte candidata também. Enfim, nós estamos com um quadro de candidatos e candidatas aí muito representativo. Com certeza a gente vai fazer uma bancada muito forte na Câmara e na Assembleia. E o cenário aqui de Porto Alegre, né? Vocês estão na base do prefeito Sebastião Melo e na Câmara, com essa união, né, com o PSDB, tem tudo para formar uma frente bastante importante. Vocês estão, inclusive, falando em um bloco superação da polarização na Câmara Municipal de Porto Alegre. Na última sexta-feira, a gente recebeu lá no partido, tivemos a honra de receber a bancada do PSDB, o presidente Moisés Barbosa, junto com os vereadores, e o presidente Cássio Trogildo, que é o presidente do nosso partido em Porto Alegre, e essa reunião saiu dali essa orientação de formar um bloco na Câmara Municipal. Né? A união dos 2 partidos formará a maior bancada da base do governo Melo, né? E junto com o PSOL ali, com 5 vereadores. Né? Então isso é muito representativo, é muito forte, né? Então esse bloco já foi criado ontem, né? Teve a adesão do PSD e do PDT também, os 2 vereadores, o vereador Márcio Binzeli e a vereadora Cláudia. Tem um vereador, né? A Cláudia Araújo do PSD e o Márcio do PDT. Aderiram também a este bloco. Então é um movimento bastante forte e isso vai acontecer em muitas câmaras municipais no interior aí, né? Alguns municípios nós temos grande bancada e o PSDB também. Então a soma dessas bancadas vai representar uma mexida no tabuleiro, né, de poder, né, principalmente nos parlamentos aí, bem forte. Né? E a gente acredita que isso, né, vai fortalecer justamente esse discurso de centro, de poder discutir, né, os problemas reais das pessoas e deixar um pouquinho de lado a pauta ideológica, de costumes aí, para a gente tratar dos problemas que afetam a vida das pessoas. Perfeito. Everton Braz, presidente estadual do Podemos, obrigado pela tua participação aqui no Poder RS. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui, né, esse espaço que é privilegiado, né, do debate político aqui no Rio Grande do Sul, e fico à disposição para retornar aqui sempre que for necessário. Nós vamos esquentar agora esse cenário eleitoral. Agora, no segundo semestre, provavelmente a gente vai fazer o Poder RS Debate. Boa. Então, durante o segundo bloco do programa diário, né, todos os dias, nós vamos ter um debate Boa. aqui, né, muito entre os vereadores, os deputados, para a gente já esquentar o ano eleitoral que vem aí. Boa, nós temos bons debatedores aí para te mandar aí também. Obrigado, Everton. Eu que agradeço. Olha só, pessoal, agora vamos ao comentário da Taíla Telequim sobre o novo mecanismo que será adotado na reforma tributária, o Split Payment. Olá, Taíla. Olá, pessoal, tudo bem? Ainda sobre a reforma tributária, um assunto que gera muita discussão e está tendo muitas dúvidas é o Split Payment. E o que é o Split Payment? Como o próprio nome diz, é a divisão de pagamento. Quando uma empresa vender um produto, uma mercadoria, um serviço ou até mesmo um direito,
ela vai receber já os valores líquidos, ou seja, ela vai receber apenas o valor da mercadoria vendida. Toda a parte dos tributos incidentes, ou seja, o IBS e CBS, já vai ser pago diretamente às autoridades fazendárias. Então, ela vai ficar com direito, um crédito a receber lá do imposto. À medida que ela vai fazendo as suas operações ao longo do mês de vendas e de compras, ela vai gerando débitos e créditos, como se fosse uma conta corrente, para chegar ao final do mês e fazer essa apuração e ver se ela tem mais valores a pagar ou a receber. E aí a autoridade fazendária já está lá em posse desses valores. Esse é um mecanismo que foi feito para ajudar bastante na arrecadação, como se pode ver, para evitar a sonegação, principalmente, mas ainda não está regulamentado. Então, como vai acontecer de fato essa mecânica, ainda não tem regulamentação para isso. O fato é que, a partir de 2027, vai começar o split payment para aquelas operações entre empresas, por isso que é importante as empresas já se adaptarem ainda a partir de 2026 para fazer o destaque dos impostos do IBS e da CBS nas suas notas fiscais e começar a se preparar para ver como que vai acontecer esse mecanismo na prática e se ela vai ter mais valores a pagar ou a receber. O espaço de opinião do Poder RS tem sempre o apoio de Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre. Faça sua reserva pelo WhatsApp 51 99141 6948 ou pelo Instagram @chavin.poa. Chavin, o melhor restaurante peruano de Porto Alegre, eleito agora em 2024. Não perde! Faça sua graduação na maior universidade do estado e uma das 5 melhores privadas. Escolha a Ubra, aqui você tem práticas de verdade, desde o início do curso, eventos de networking, professores altamente reconhecidos no mercado de trabalho e muito mais. Matricule-se agora mesmo em ubra.br/vestibular e garanta condições especiais de pagamento. Ubra, seu futuro começa aqui. O Poder RS de hoje fica por aqui para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.